Olá, amigos, né? Fiquei devendo a resenha, né, do Felipe Neto com o Luiz Barroso, né, do STF. Embora ontem não deu para fazer a resenha, eu vou fazer um comentário e ainda linkar a situação do Alan dos Santos, que já não está mais aqui no Brasil. Ele e sua família já foram embora, inclusive ele faz diversas acusações que eu considero muito graves e eu não duvido da palavra dele nesse sentido. Pela situação que vem se desenhando nos últimos meses, eu acredito sim na possibilidade do que o Alan está falando seja verdade, tá? Voltando à situação do Felipe Neto. Eu tenho para mim que o Felipe Neto, ele não é uma pessoa tão burra ou tão caricata, tão esdrúxula como eu pensava que era. Eu vejo no Felipe Neto um certo ar de ambição maquiavélica, né? E eu enxergo também uma certa maldade vindo dele. O objetivo do Felipe Neto não é um objetivo apenas financeiro, tá? A gente tem que entender que ele quer alçar um voo maior e esse voo maior não é necessariamente um cargo político. Na verdade, ele não se interessa por um cargo político, por quê? Porque ele pode fazer muito mais não sendo político. As pessoas têm que entender que às vezes certas personalidades que estão por aí, não estando dentro de um governo, não ocupando um cargo político, conseguem exercer mais poder do que um político e até ganhar mais dinheiro que um político. Então o Felipe Neto ele sabe da influência que ele tem, da influência que ele conquistou por todos esses anos. E ele ainda tem apoio de certas pessoas, de certos pares do jornalismo, da própria política. Então ele nunca vai precisar, por exemplo, se candidatar a presidente. Ele não vai precisar disso. E você vê, por exemplo, a defesa de algumas pessoas por ele, pessoas da própria grande mídia. Eu fiquei sabendo de um caso aí que um doido lá foi gritar no megafone na frente do condomínio dele e tudo mais. E isso virou um espetáculo para promover a imagem de mártir do Felipe Neto. Porque é interessante para o Felipe Neto todo o rage que ele sofre, todas as ofensas. Por quê? Porque cria uma propaganda para ele. Ele cria uma imagem de que ele está lutando pela verdade, ele está lutando por um bem maior e que ele está recebendo de volta o ódio, né? Que é um termo muito subjetivo, até pela live que ele fez com o Luiz Alberto Barroso, né, do STF. Porque eles falam tanto em liberdade, liberdade. Todas as falas do Barroso se encaixam no Felipe Neto no sentido que o Felipe Neto ele é essa pessoa que o Barroso criticava. Você vê, por exemplo, você se voltar contra o Felipe Neto, vem já um exército de pessoas te atacar. Por quê? Porque ele tem uma certa influência dentro da rede, dentro da sociedade, dentro de formadores de opinião. Ao meu ver, aquela pessoa que tinha um ar de ingênuo, de caricato, de idealista, foi o ministro da STF. Quem foi o malandro da live foi o Felipe Neto. Quem foi o maledicente, o raposa velha da live foi o Felipe Neto. Porque o Barroso falava, dava aquela aula de política, de filosofia, de valores, de liberdade e tudo mais. E o Felipe Neto ele criava já um discurso pronto e transformava isso em algo para ele se autopromover. Aquilo ali dele foi uma autopromoção, ele está promovendo sua imagem. E isso é muito grave. Eu acho que até o próprio Barroso, no seu mundo de idealismos e tudo mais, não enxerga a figura perigosa que é o Felipe Neto. Porque o Felipe Neto, ele viu que agora ele quer capitalizar toda essa situação a seu favor para criar um tipo de militância desde cedo. Por isso a atenção dele sempre foi para o nicho jovem, infanto-juvenil, para moldar a cabeça de jovens lá no futuro. Aí ele fala, que o jovem nunca se interessou por política e tudo mais. E sabe
aquela coisa que ele falou da época dos militares, que ele fala que é ditadura, e toda aquela chorumela inteirinha. Aquilo ali é um instrumento de propaganda, tá? E ele, por exemplo, o Barroso fala, não, mas não podemos perseguir as pessoas, temos que perseguir as ideias, temos que coibir os exageros. O Felipe Neto, ele quer coibir as pessoas, ele quer censurar as pessoas. Ele usa do poder dele para cancelar pessoas. Para ele, quando ele fala assim, eu sou uma pessoa melhor, não tenha vergonha de mudar, que não é hipocrisia mudar, é hipocrisia continuar a mesma pessoa e durante todos esses anos. Aí eu vou rebater, eu me chamou muita atenção esse argumento do Felipe Neto quando ele fala, não, você não pode se manter sempre a mesma pessoa. Depende. Se você é uma pessoa correta, você sempre vai ser uma pessoa correta. Os valores corretos, os valores da verdade, os valores transcendentes, eles não têm um tempo, eles sempre vão ser os mesmos. Ser honesto, você tem que ser honesto para sempre. Defender a família, a verdade, a fé, os valores da pátria, o respeito, a cidadania, a honestidade, é imutável, você tem que manter sempre esses valores. Quando ele fala assim, é porque ele quer que você mude o seu pensamento para você aceitar as ideias que para ele são interessantes, que essas ideias sejam inoculadas no jovem. Por quê? Porque ele quer, por exemplo, que você aceite coisas que seus pais considerem morais, que você mesmo considere moral. Mas ele quer chegar assim, não, ele quer chegar na tua consciência e falar, não, realmente, será que eu tenho que aceitar que a Tammy Gretchen é um homem que ele tem que ser pai? Ou que a vida de um animal vale mais que um ser humano? Que você tem que ser vegano, você tem que não pode mais comer carne por causa do de dozinha com a vaca? Veja, tudo para ele quer capitalizar não a parte financeira, porque nós brasileiros, nós temos o problema de achar que tudo é corrupção, tudo, roubou dinheiro. Roubou, pegou dinheiro. É tudo brasileiro, ele em torno do dinheiro. Se o cara roubou, então ele é ladrão. Mas se ele, por exemplo, perverteu a cabeça de um jovem, ele não é errado. O negócio é se ele roubar. Quando a gente critica a Natura, por exemplo, que quer impor a imagem uma pessoa que trocou de sexo como uma mulher que virou um homem, ser um pai. Não, mas é minha empresa privada. Mas é empresa privada, o problema é da empresa, compra quem quer. Não, é empresa privada. A gente não pode criticar a atitude, porque é uma empresa privada. Só é atitude se fosse um político. Por isso que às vezes eu critiquei o Alberto Silva quando ele falou aquilo para cobra do político, eu não sou político. As pessoas quando a gente critica um valor errado da pessoa, uma ideia errada, não, mas ela não roubou. Ela está roubando? Não, ela não está roubando. Mas ela está fazendo uma coisa tão ruim quanto roubar. Tão ruim que é uma coisa que não vai roubar teu dinheiro. Não vai tirar o dinheiro do teu bolso. Mas pode ser uma coisa que lá na frente te coloque você perder a sua salvação. Você perder quem você é. Você perder os valores da sociedade que evita, por exemplo, canibalismo, infanticídio, sacrifícios humanos e todo tipo de perversidade que remonta a selvagens. Basicamente, a sociedade que a gente quer preservar tem os valores que impedem qualquer tipo de atrocidade. Mas os revolucionários querem desmontar tudo, né, para nos reduzir realmente a animais. E as ideias de pessoas como Felipe Neto é para defender, entrar esse tipo de coisa nos jovens. Então é muito complicado quando as pessoas têm esse pensamento só na questão financeira da coisa. Se roubou. Mas é uma empresa privada. Que a gente não pode criticar porque é uma empresa privada. Claro que a gente tem que criticar. Só compra quem não quer. Legal. Mas está errado. Está errado. O errado é errado mesmo que ninguém fale nada. E o certo é certo mesmo quando ninguém faça nada. É assim, galera.
Então, por exemplo, a questão do Alan dos Santos, ele é consequência de uma ação de pessoas que elas têm um poder a maior do que elas deveriam ter. Que é a questão de retirar páginas do ar, fazer busca e apreensão, recolher equipamentos e até agora a acusação de colocar escutas, né, para tentar cavar alguma coisa para criminalizar. Claro que o Alan dos Santos diz que não é foragido porque ele saiu pelo aeroporto, mas o contexto é de uma pessoa que fugiu. Não é foragido porque não há uma espécie de mandato de prisão contra ele. Mandado, né? Mandato é outra coisa. Não tem um mandado de prisão contra o Alan dos Santos. Mas ele é o contexto de fuga, sim. Mas é claro que eu não vou condená-lo nesse sentido, né? Porque ele tem que pensar na família dele, tá? Antes de mais nada. Porque é capaz sim de. É complicado esse tipo de situação, tá? É complicado. É muito complicado. Mas, vejamos: páginas foram censuradas, apoia-se tirado, que mais? Todo tipo de coisa, sem condenação, sem julgamento, nada do tipo. Nada. Canetada, pronto, acabou. Até bloquearam o perfil dessas pessoas agora no mundo inteiro, não só no Brasil. Eles sabem que tem brasileiros no mundo todo, né? Então você sabe que mesmo você fora do país, você ainda pode sofrer as consequências da justiça dos tolgados, né? Dos iluminados, dos super, dos super juízes, né? É o juiz daquele filme do Stallone, né? Acho que era do Stallone. Esqueci o nome do filme, que ele julgava, ele condenava, ele prendia, ele era o cara. É o absolutismo dos togados. Aí tem pessoas como o Felipe Neto que incentivam esse tipo de coisa, incentivam esse comportamento. Embora ele é contra a PL 2630, né, porque ele sabe que sobra para ele não é burro. Porque o objetivo do Felipe Neto é tirar os opositores do caminho. Mas ele ter a liberdade de falar o que ele quiser. Mas ele defende a censura para os seus opositores. O que o torna, sim, um hipócrita. Ele apenas quer tirar as pessoas que falam contra ele, o que atrapalham o projeto de poder dele. Até essa questão, por exemplo, dele ser vegetariano. Tudo fake, tudo uma propaganda. Ele se tornou vegetariano por pura propaganda. Ele pode no futuro se assumir Malacói, né, para não falar o nome, para não ser censura, o YouTube não me desmonetizar, por uma questão de propaganda. Não necessariamente que ele é, apesar que eu duvido um pouco dele pelo jeitinho dele e tal, isso aí, mas isso aí é problema dele. Mas você sabe, toda a ação dele é propaganda. Ele é uma propaganda ambulante. Todas as ações dele são enviesadas numa propaganda, numa indução de comportamento. Todas as ações dele. Ele consegue, por exemplo, mobilizar uma certa massa de jovens. Por isso que eu falo, não subestime Felipe Neto. Ele é capaz de muita coisa. Eu não sei até que personagem eu poderia descrever, seja de anime, seja de filme, de série. Quem seria o Felipe Neto agora? Me foge a lembrança. Mas eu te falo, é um sujeito que a gente tem que ficar de olho e combater veementemente. Porque o estrago que ele está fazendo não é para agora. O estrago que ele está fazendo é no futuro. A gente vai colher os resultados ruins da influência desse homem daqui 10 anos, daqui 12 anos. Mais cedo possível, daqui 4 a 6 anos. Porque ele está entrando na cabeça de futuros eleitores, de futuras pessoas que jovens, né? Porque é muito fácil você fazer a cabeça de um jovem, de uma criança. Você sabe, o que é melhor, um copo vazio ou um copo cheio? O copo cheio ele transborda. O copo vazio você preenche com o que você quiser.
E ele está preenchendo com coisas muito negativas. Então, fique esperto. Tira sarro dele, a gente tira sarro dele, porque ele é ridículo mesmo. Mas o pior é que as palhaçadas dele é o que ele prega pro teu filho. Ele prega pro teu irmão mais novo. Então, tome cuidado. Eu fico por aqui. Forte abraço, galera.